irmãos, bom dia, já início de tarde, próximo dia, ou parte da tarde. Eu quero fazer uma leitura antes de nós começarmos a cerimônia, em Efésios capítulo 5, versículo 22, 23, depois faremos uma oração agradecendo a Deus, orando para que seja está os maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Porque somos membro do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia, também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher, como a si mesmo, gentileza, para que Deus possa continuar com as suas mãos estendidas sobre a vida agora do nosso irmão Iverson, dos Santos Fernandes e da nossa irmã Miriam Benedito Moreira, ok? Senhor Deus, nós pedimos a tua graça, sobretudo a tua misericórdia, sobre a vida, ó Deus, dos teus filhos, ó Deus, que chegaram, ó Pai, a este dia, e programaram este dia que o Senhor fez, então, para casar-se, para glorificar o seu santo nome, Senhor, ó Deus, fazendo prosperar o coração de cada um deles. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eles ficaram aqui para ouvir umas 2 horas de sermão. Talvez eu poderia fazer o que fizeram comigo, né? Quando, no meu casamento com a Adriana, que o celebrante, 1 minuto até aos processos da cerimônia. Mas o sermão será muito rápido, porque nós não temos nenhuma ideia de ensiná-los nenhuma questão, mas apenas pedir para que Deus os abençoe, que a boa mão do Senhor continue conduzindo vocês. Pois, primeiro, se nós olharmos o ponto principal do texto, ele está direcionando uma pessoa que está sobre a égide da plenitude do Espírito Santo. É interessante que ele imbui dentro da própria família, dos filhos, da esposa, do esposo. Na realidade, são uma situação peculiar que vai trazer, na realidade, é o nosso comportamento com relação a quem somos para com a sociedade, como família. Mas o ponto principal que ele vai nos dizer, a partir do que tange ao casal, ele fala assim: vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor.
Na realidade, o apóstolo Paulo não está falando de um desporta, quer dizer, mulher. Mas isso são relações de papéis, de tempo. E lógico que um se completa em outro. As questões que o Iverson tem por necessidade, só a Miriam agora poderá completar-se, pois nele, a mesma coisa, vice-versa. Veja que o homem sozinho, eu sempre digo aos que estão aí namorando para casar-se, não é de forma nenhuma trazendo um ponto negativo, mas aquele que ainda não passou pelo matrimônio, estou dizendo o homem, ele não pode se constituir como homem, porque o matrimônio traz para ele uma maturidade excepcional que o faz, ou ele amadurece, ou ele descamba de uma vez. O matrimônio tem esse lado poderoso, e é no matrimônio que a gente amadurece. Pois bem, quando o apóstolo Paulo fala com relação a este ponto da mulher submeter ao vosso marido, ele vai logo colocando a pessoa de Jesus com a sua relação à igreja. Ele diz aqui no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aí nós compreendemos o versículo de número 24, que ele vai dizendo com relação a esse lado de papéis, não lado de uma altivez, como eu já disse aqui, de uma ignorância, de uma prepotência, de um orgulho, de uma superioridade, porque não existe essa situação. O homem e a mulher constroem ambos juntos, seus sonhos são construídos, ambos, não é ele só, não é ela só, ambos constroem. É tanto que quando há uma casa dividida, é fadado ao fracasso. Nós temos isso, nós analisamos isso, é fadado ao fracasso quando ela tem o seu lado e ele tem o seu lado. Essa casa, ela é fraca, ela é fadada ao fracasso. Pois bem, queridos, agora verso de número 24, mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, veja bem, que sempre colocando a esposa, assim como a esposa é a igreja, a igreja é sujeita a Cristo. Como nós nos sujeitamos a Cristo? Como noiva, como esposa de Cristo, como igreja do Senhor. Não há uma sujeição em amor? Jesus coloca sobre nós alguma coisa, ainda que alguns por questões de religiões dizem, se não fizer, Deus mata. Essas ideias loucas que não têm nenhum cabimento teológico, nem bíblico. Não, nós nos sujeitamos a Cristo por quê? Por amor a Ele. Se alguém faz alguma coisa por meio de ser forçado, imposto, volta a dizer, também estás fadado ao fracasso. Nós nos sujeitamos a Cristo